palavra de Deus para nós hoje está em Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Palavra de Deus para nós, Evangelho de João, capítulo 14, iniciando com o verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 14, começando com o verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai em mim, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a tua palavra é a verdade e podemos ter essa oportunidade, Senhor, em nosso coração. Teu Santo Espírito tem conduzido-nos aqui na terra, na orientação da mesma, inspirando os escritores sagrados no tempo passado e iluminando os nossos corações para o conhecimento da verdade. Obrigado porque podemos abri-la e guarda em nosso coração, porque só o Senhor o pode fazer. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus nos conforta. É Deus mesmo quem nos conforta. Não há a menor possibilidade de nós passarmos esse tempo aqui na terra, e esse tempo é bastante complicado para nós, porque ele está limitado a uma cronologia. Nós temos uma sequência de dias para viver, uma sequência de anos para viver, e nós temos uma convocação eterna para estar na glória. O tempo para nós é assustador. O tempo para nós é algo que nos limita, que nos deixa amedrontados, que nos deixa temerosos. O tempo que nos é dado para viver aqui na terra deve ser um tempo de desfrute da presença de Deus, da alegria de vivermos na sua presença. Alguns 70, outros 80, outros um pouco mais, outros um pouco menos, mas esse tempo vai se findar.
Esse tempo não é eterno para nós. Esse tempo é limitado. Nós vamos passar apenas algum tempo aqui na terra e vamos voltar para o local de onde nunca deveríamos ter saído, da glória de Deus, da presença perfeita de Deus. E a todos nós é dado um doer na alma, há uma dor em nosso coração, porque todos nós sabemos que o nosso relógio está contando. Haverá a hora em que deixaremos esta realidade e estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 21 diz: porque as primeiras coisas passaram. E para nós, essa frase nos assusta. Nos assusta do ponto de vista pessoal, porque nós temos um apreço pela nossa existência, pela nossa vivência, pelo aquilo que produzimos aqui na terra. Nos assusta porque as pessoas que nos amam estão ao nosso redor e o relógio delas também está contando. Haverá um momento e a hora certa, do jeito certo, na vontade de Deus, que se apresente diante de Deus na glória. Será necessário para todos aqueles que conhecem o caminho, a verdade e a vida, deixar essa existência e chegar na presença de Deus para viver eternamente. Portanto, Deus operosamente nos conforta. Dói o nosso coração, nós nos entristecemos, há luto em nossa alma, há saudade para ser vivida, mas essa é a nossa realidade. Aqui na terra, o tempo está sendo contado. Jesus Cristo fala com seus discípulos. Veja aí no capítulo de número 14. E a primeira frase é a frase que propriamente dá o título a essa mensagem. Não se turbe no vosso coração. Não permita que a turbulência seja maior do que a presença de Deus. Não permita que as circunstâncias adversas, as aflições, as perturbações da vida sejam maior do que o reservatório de fé que Deus colocou no seu coração. Jesus está falando com seus discípulos, e as cenas anteriores, Jesus ensina-os o caminho da humildade, e posterior a isso, ele dá orientações para os seus discípulos. E no capítulo 13, 18, ele diz: pois eu conheço aqueles que escolhi. E é Jesus falando a nosso respeito. Ele sabe exatamente de quem ele está falando. Deus conforta o seu povo. E ele sabe exatamente todos aqueles que foram escolhidos de antemão para estarem na sua glória. Deus já tem isto pré-ordenado, pré-estabelecido. E ele tranquiliza introdutoriamente a vida dos seus discípulos pelo fato que ele vai deixá-los. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ser assunto aos céus. E ele aqui, nessas cenas finais, nos últimos diálogos que ele tem com seus discípulos, ele está confortando o coração dos mesmos. Ensina-lhes o caminho da humildade, que é o único caminho do seguidor de Cristo. Não existe outro caminho, só existe o caminho da humildade. Não há nem outro caminho a ser trilhado. Somente o exemplo de Cristo Jesus, na sua simplicidade, na sua objetividade e na sua praticidade. Ele viveu humilde e humilde até chegar à morte de cruz. Ele sabe exatamente aqueles que são seus e aqueles que estão arrolados no livro da vida.
A cena posterior é uma cena complicada. A partir do verso 21, ele nomeia o traidor. Como Cristo Jesus é cuidadoso nos detalhes da sua orientação aos seus discípulos. Ele dá a eles a toda a condição de conhecer o caminho que seria trilhado. E ele disse: vocês estão pensando que a realidade está me pegando de surpresa? Pois bem, eu vou dizer para vocês exatamente o que vai acontecer. E eu sei exatamente quem é o traidor. E todos que ali estavam ficaram surpresos com esta informação. Jesus identifica o traidor, eles não percebem essa identificação, porque a cena é assustadora. Há um traidor em nosso meio, e Jesus sabe quem é. Percebam a apreensão no coração dos discípulos. Está acontecendo alguma coisa e Jesus está nos preparando. O que é isso que Jesus está preparando para nós? Na cena seguinte, ele vai deixar um novo mandamento, uma nova orientação. E esse é o ponto-chave de toda a caminhada cristã. Vocês querem saber como é que se resume toda a lei? Pois bem, eu estou chegando aos meus momentos finais, e eu vou deixar para vocês o entendimento daquilo que vocês vão viver, um novo mandamento que eu vou lhes dar, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele diz: olha, essa é a cena final, então preste bem atenção, eu estou deixando um mandamento com vocês, e esse mandamento é novo, é de uma nova aliança, de uma nova perspectiva de vida. Preste bem atenção no que eu estou falando. Vocês vão amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele dá uma carteira de identidade para o cristão, verso seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não são alguns, são todos. Todos os discípulos de Jesus, ligando com o verso 18, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. Todos os discípulos de Jesus são conhecidos pelo verso de número 35. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. E a carteira da identidade do cristão é esta: se tiverdes amor uns para com os outros. Que resumo maravilhoso Jesus faz para nós. O que vai delinear uma caminhada cristã será a humildade e a capacidade de amarmos. Isso identifica quem é cristão. Esse é o carimbo do cristão. Essa é a marca até chegarmos na glória. Uma nova aliança, um novo caminho, uma nova perspectiva. Somos identificados pelo amor que Deus deixou em nossos corações, mediante a ação do teu Santo Espírito. Pedro, como sempre, no verso seguinte, vai ser aquele que vai questionar as coisas. E ele diz: Senhor, estou para ir contigo até a morte. Que negócio é esse que o Senhor vai morrer? E novamente Jesus fala com Pedro e diz no verso 38, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E novamente é uma turbulência no coração dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Uma cena de orientação, o caminho é o caminho de humildade, uma cena de identificação, eu sei exatamente quem são os meus discípulos, uma cena onde ele mostra o que vai acontecer de predição, onde ele diz: este é o traidor,
uma cena de mandamento, onde ele estabelece uma nova regra para todos aqueles que serão conhecidos como seus seguidores, e uma orientação por aquele que acha que é o bonzão da turma. Ele diz: você não é o bonzão da turma, você vai me trair. Não pensa que você está com a bola cheia, você não está. Você vai me trair, rapaz, para com isso. Agora escute o que eu tenho para dizer. E ele fala para todos os discípulos: não se turbe o vosso coração. Meus queridos, nós somos aqueles que podem se perturbar. Nós somos os cristãos, aqueles que têm o grande reservatório do Espírito Santo de Deus em vasos de barro. Para todos nós, não só para os discípulos, mas para todos aqueles que são conhecidos como cristãos, onde Cristo Jesus é o único caminho, a única verdade e uma única vida. Queridos, nós somos passíveis de perturbação. Famílias, ao tempo de ter os seus familiares doentes, passam por perturbação. Perturbação de alma, perturbação de espírito, perturbação física. Porque todo esse reservatório de glória vindo no espírito está em vasos de barro, que somos nós. Somos extremamente frágeis para suportar tamanha glória e tamanha presença. A dimensão do tempo presente, no reloginho aqui, um dia depois do outro, ela não nos dá a dimensão da glória, do tempo de Deus, onde não há presente, não há passado, não há futuro. E tudo é um eterno agora. E Deus diz: haja dia. E do primeiro momento até o último momento é exatamente o momento eterno que Deus o estabeleceu. A nós, nessa concepção aqui, ela é limitada. Temos o nosso relógio, um dia vai passando atrás do outro, e cada dia o nosso relógio vai caminhando em direção ao nosso momento final. Mas para Deus, o tempo é perfeito. Nós ficaremos exatamente o tempo que Ele para nós permanecermos aqui na terra, cumprirmos a nossa missão como verdadeiros cristãos, identificados pela humildade e pelo amor que temos uns para com os outros. E como é que isso vai acontecer, Jesus? Como é que nós não vamos nos perturbar no nosso coração? Provérbios capítulo 4 diz que a gente deve guardar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes de vida. Jeremias vai dizer que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, e Deus será achado por nós. Não é 99% do coração, mas é 100% do coração. Como, Senhor Jesus, nós não vamos nos perturbar? Como teremos vitória sobre a turbulência? Como é que isso pode acontecer? Somente com um depósito de fé. Pelas graças sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. Isto aí é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para fazermos coisas boas. A única resposta: como é que nós vamos ter vitória diante da turbulência? E só há uma possibilidade para nós cristãos: vivendo em humildade, expressando o amor de Deus, recebendo de Deus a
necessidade do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver não na nossa autossuficiência, mas na nossa total dependência de Deus. Só há uma possibilidade, queridos, para que nós passemos por essa vida, a paz que o Senhor nos dá, que excede a todo entendimento, se nós depositarmos toda a nossa fé nele. Não há outra possibilidade, não há outro recurso, não há outro discurso, não há outra ideologia, não há outra moda. Nós precisamos depositar toda a nossa fé nele. E ele vai dizer isso nos versos seguintes, rapidamente. Não se turbe o vosso coração. Em primeiro lugar, crede em Deus. Você precisa crer em Deus. Não é crer nas manifestações de Deus, mas crer na pessoa de Deus. Somente em Deus. Isaías 44 vai dizer que Deus criou todas as coisas. E Ele faz todas as coisas para o nosso bem. Ele estabelece todas as coisas por cuidado nosso. E Ele ainda diz, não temas, porque eu sou o Senhor seu Deus. Queridos, nós temos que colocar toda a nossa fé em Deus. E não há nenhuma possibilidade de dividirmos esta fé com nenhum outro recurso desse mundo, com nenhuma outra possibilidade, pois Deus é um Deus pessoal, e Ele enviou Jesus Cristo para que tivesse um relacionamento pessoal com você. Você vai dar conta de você mesmo na presença de Deus. O pastor não vai dar conta de você, o seu pai não vai dar conta de você, a sua mãe não vai dar conta de você, os seus amigos não darão conta de você. Você estará com o Senhor, porque Deus é um Deus pessoal. Nenhum recurso dessa terra pode nos socorrer diante da turbulenta vida que temos para viver, a não ser o próprio Deus. E Deus mesmo se revela a nós na sua palavra. Somente Deus faz a diferença. Ninguém mais, em nenhuma outra circunstância, a qualquer participação humana e de nenhuma parte da criação. Ninguém substitui Deus. Creia em Deus. Deposite toda a sua fé nele. O tempo dele é o tempo perfeito. É um eterno agora. E viveremos para sempre com o Senhor. Segundo lugar, e Jesus é que está falando. E ele vai falar no verso 1 também, creia também em mim. Creia também no Salvador. Creia também no Emanuel. Creia também naquele que trouxe a salvação, e somente Jesus Cristo o fez. E não há outro nome aqui na terra que se importa que sejamos salvos. Creia em Jesus. Nós vivemos um tempo onde a pessoa de Jesus é uma marca. E ele é caracterizado por alguns valores do tempo presente. Ele se encaixa em algumas ideologias, ele se encaixa em algumas modas, mas Deus mesmo não se encaixa em lugar nenhum. Deus, como Criador, e Jesus Cristo como Salvador, Ele tem acesso pessoal ao nosso coração. E é lá que Ele está. É somente lá que Ele trabalha. É dentro de você, meu irmão, que faz a diferença. Porta fora do seu coração, não tem diferença nenhuma. Jesus só faz diferença no momento que você está pessoalmente com Ele, e o seu coração está repleto da sua presença, e o trono da sua vida é do Senhor Jesus Cristo. Creia também em mim, diz Jesus. O trono da sua vida é meu.
Eu sei exatamente, eu conheço cada um de vocês, porque fui eu quem escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. E a resposta de Jesus ressoa no coração dos discípulos. O que Jesus está falando? Como é que Ele controla a nossa vida? Em terceiro lugar, Ele fala que a vitória sobre a turbulência também está na vida eterna. Verso de número 2, me acompanha aí. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e ele já está falando da eternidade. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, e ele diz mais, naquele lugar eu vou preparar um lugar para vocês, pois vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo está, com a sua ascensão, está dizendo, olha, eu vou preparar todas as coisas, para que no tempo eterno, todos vocês, a quem eu escolhi, estejam comigo na eternidade. E essa dimensão, ela é meio assustadora, porque ela é espiritual, não é? Mas pense no melhor dia da sua vida. Alguns é o casamento, né? Outro é o nascimento dos filhos. O melhor dia da sua vida. Pense no melhor dia da sua vida. O dia mais feliz da sua vida. Multiplique por milhões e milhões e milhares e milhares. Divida a glória de Deus por milhões e milhões e milhares e milhares. E nem haverá de se aproximar daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam no seu evangelho. Essa dimensão para vasos de barro é muito distante. Mas a eternidade nos está preparada. Há algo muito maravilhoso para nós. Um local de onde nunca deveríamos ter saído. Não fosse o pecado, estaríamos todos lá agora. E Deus nos dá a igreja. E a igreja está dizendo assim para nós, olha, isso aqui é uma antevisão. Um grupo de irmãos cantando hinos, louvores, adoração ao único Deus verdadeiro. Isso é uma antevisão da glória que vos está reservada. Olhe para isso e veja, pois bem, Deus tem tudo isso preparado para aqueles que o amam. Queridos, termino. A vitória diante da turbulência. O ambiente é de confiança, e nós cremos em Deus. O ambiente é de glória, e nós cremos na eternidade. O ambiente é de conforto, e nós temos a igreja. Nós temos os nossos irmãos. Nós podemos chorar juntos, assim como nós nos alegramos juntos. Passaremos por perdas, seremos perturbados, haverá aflição para as nossas vidas, mas Deus nos dá toda a confiança, a glória, a eternidade nos reserva a glória, e a igreja nos dá um ambiente de conforto necessário para que cheguemos até aquele grande dia onde estaremos com o Senhor, na eternidade. Com certeza, queridos, os tempos são difíceis, e haverá de ser assim até chegarmos na glória. Mas Deus nos dá dele mesmo, nos mostra o relógio da eternidade em Cristo Jesus e nos dá uma igreja para nos confortarmos, porque nos amamos, estamos próximos dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.